Jogou com o Abel. segurar. Pra quem não sabe, ó, o Alexandre jogou com o Abel. Joguei não, fui campeão. Vamos falar com o Abel. disso. Conta, Vamos falar então, vai. Antes de falar do Abel no Palmeiras, mas conta dessa experiência no Sporting. Um time que a gente viu foto, não tá preparado aqui, mas Ricardo, João Moutinho, Nani. Cara, craques mundiais, campeões de Champions, Eurocopa, assim. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, inclusive com Abel Ferreira no elenco. É, isso aí. Então, quando eu vou... Eu tô no... Edson. Edson. Então, eu tô no Cruzeiro, né? E aí eu tenho a oportunidade de ir pra Europa. Na verdade, eu tinha Japão pra ir, tinha Emirado, e eu optei pelo esporte. Por quê? Porque eu tinha o sonho de jogar uma Liga dos Campeões. E o esporte, naquele momento, tinha classificado pra Liga dos Campeões. O David saiu, o David atacante, tinha ido pro... Ele tava Também no vinha do esporte, Cruzeiro, né? Ele tava no esporte e foi pro, se eu não me engano, pro Fenerbahçe. Jogou com o Alex lá. Com o Alex. Foi, se eu não me engano, pro Fenerbahçe. E aí surgiu uma vaga no esporte, onde tá lá o Anderson Polgo, o Lee Edson. E eu falo, cara, eu vou porque é a oportunidade de jogar uma Champions League. E eu chego no esporte e começa o campeonato português. E o treinador era o Paulo Bento, que trabalhou aqui no Cruzeiro. E nos 3 primeiros jogos eu fico no banco, né? O Liedson era o titular. Jogava Liedson, Nani e na ponta jogava o Yannick Diallo, que era um menino da seleção portuguesa da base. E era do esporte da base também. E tinha um outro uruguai também que jogava na ponta. E aí, com três rodadas do português, o treinador me chamou, o Paulo Bento me chamou na sala e falou assim, cara, você não joga em outra posição? Porque eu fui como centroavante. O centroavante era o Liedson. O Liedson já era, eu acho que 2 anos consecutivos artilheiro do campeonato, muita moral no clube. Ele falou, cara, você não joga em outra posição? Falei, por quê? Ele falou assim, porque no lugar do Liedson você não vai jogar. Eu não tenho como tirar o Liedson e ele não vai sair, porque ele faz gol, ele é foda e ele tá bem demais. Jogou muito lá mesmo. Eu falei, cara, eu joguei na base, eu joguei de lateral direito, né? E joguei de meia direita, porque naquela época eu tinha meia direita. Então, ali, qualquer lado direito ali que você me botar, ou aqui, eu acho que eu jogo. Desenrola. Aí ele falou assim, ó, essa semana você vai treinar no lado direito. A gente jogava com o Nani na esquerda e o Yannick Diallo na direita e o Lied centralizado. Falou, você vai jogar no lado direito você vai treinar no lado do Yannick Diallo. Falei, tá bom. E o lateral direito era o Abel. Era o Abel. Só isso. Eu falei, tá bom, vambora. Cara, eu nunca tinha jogado ali de extremo, né? Pela ponta. Lá fora chama extremo. Como eu falei, eu só sei fazer gol, irmão. Eu não sei jogar bola. Só que também, por um lado, eu sempre fui um cara obediente, né? Eu agradeço meu pai e minha mãe, porque eu sempre fui um cara obediente. Eu falei assim, tá, mas eu preciso fazer o quê? Ele falou assim, ó, do meio pra trás, você entrega pro Abel, não quero você passando do meio pra trás, você entrega pro Abel, ele vai gritar pra caramba com você, pra você vir ajudar ele na marcação, mas não é pra você vir, é pra você ficar. E do meio pra frente, você faz o que você quiser. Vai pro Lied, faz tabela, cruza, dribla, faz o que você quiser. Falei, tá bom. É isso. Aí eu fiz o primeiro treino, fiz o segundo treino. Ele falou assim, vou te botar no jogo, você vai jogar. Joguei o jogo, fui bem, graças a Deus. E resumindo a história toda. Abel te xingou muito? Hã? Abel te xingou muito pra você ajudar ele? Ele xingava, porque o Abel era muito ofensivo, né? Ele era um cara... Ultrapassagem. Não, ele era um cara que defendia bem, mas ele gostava de atacar, porque ele batia bem na bola. Então ele gostava muito de atacar. Então, assim, muitas das vezes ele tava passando, eu falava pra ele, ô, segura que aqui sou eu, entendeu? E na hora de voltar ele queria que eu ajudava ele. A gente teve umas brigas lá, mas briga de parceiro. Não, ele deu passe pra mim fazer gol depois. Enfim, e aí eu tenho a oportunidade de jogar uma Liga dos Campeões de extremo, cara. Então, assim, a maior competição da minha vida que eu joguei numa posição que eu não sabia jogar, que eu, na verdade, que eu não tinha jogado. E eu joguei uma Liga dos Campeões, joguei contra a Inter de Milão, lá em Milão, joguei contra San Siro lotado. San Siro, joguei contra o Bayern de Munique, lá em Munique. Allianz Arena. Cara, então assim... Estádios fortes. Mas o Abel era bom de bola ou era... Não, ele era bom. Ele era bom. Jogava bem, ele foi
Ele era convocado para a seleção portuguesa, era bom jogador. Ele não jogou muito lá porque o titular da seleção era o Caneira, que era o lateral direito. Então, o Abel começou a jogar quando o Caneira foi para a zaga, que o nosso zagueiro machucou. Aí ficou jogando o Anderson Polga e o Caneira, aí o Abel assumiu a titularidade. Mas ele era bom jogador. Não era... Vocês foram campeão do que lá? A gente foi campeão... Português mesmo? Não, fomos campeão da Taça de Portugal. E fomos vice-campeões portugueses. Ficamos 1 ponto atrás do Porto. Cara, na última rodada, até os 20 do segundo tempo, a gente tava sendo campeão. E depois o Porto virou tava lá o jogo. Já, ou ainda? Não, depois o Porto virou o jogo e aí, tipo, o empate do Porto... o Porto do Falcão. Uma vitória nossa e um empate do Porto, uma derrota do Porto, a gente era campeão. Nossa, e aí o Porto acabou virando o jogo e a gente acabou sendo vice-campeão. Mas pra mim foi fenomenal. Você já via que ele tinha uma veia de treinador, assim? Ele sempre se preocupou com essa parte tática? Lá em Portugal... em Portugal não, na Europa eles têm uma particularidade diferente, né? Lá eles já têm 3 capitães. Sim, no Brasil não existe, né? Isso aqui é uma hora é outra. Lá eles definem 3 capitães. Então, quando eu chego lá, o Abel é o 3º capitão. Era o Caneira, o Custódio, o volante, e o Abel. Depois eu acho que o Caneira saiu, ele virou o 2º. Mas assim, geralmente o capitão lá, ele já exerce essa função de meio que de treinador, de orientar, de organizar. Tipo, toda quinta-feira a gente tinha um negócio diferente depois do treino, eles que organizavam, sabe? Marcar para reunião, quem marca é eles. Então ele já dá esse perfil, entendeu? De ser um coach. E é legal falar, cara, que Portugal, ele tem formação para treinador nesse sentido. Muito forte, né? Ele faz isso muito bem com o cara jogando futebol ainda, entendeu? Ele dá oportunidade para isso. Agora, por isso que o Abel é tão jovem. Por isso que forma técnico, muito treinador em Portugal. Jovem, né? O Abel tem essa idade. O próprio Paulo Bento, que foi seu treinador lá, também vem de jogador, foi jogador, faz parte dessa transição. Exatamente. Aí depois vem Abel, que também passa por lá. Agora, acesse o site do Pode Porco. Lá você encontra a nossa coluna, todos os releases dos nossos convidados, Pode Porco em Campo, com as fotos dos jogos em que o Pode Porco está presente e toda a história do nosso podcast. www.podeporco.com.br. Avante palestra!